Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o terceiro dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. No dia de hoje nós vamos falar do encontro de Santo Antônio com São Francisco de Assis. Oração a Santo Antônio. Lembrai-vos, ó grande Santo Antônio, que o erro, a morte, as calamidades, o demônio, as doenças contagiosas fogem por vossa intercessão. Por vós os doentes recobram a saúde, o mar se acalma, as cadeias dos cativos quebram-se, os estropiados recobram os membros, as coisas perdidas voltam a seus donos. Os jovens e os velhos que a vós recorrem são sempre ouvidos. Os perigos e as necessidades desaparecem. Cheio de confiança, dirijo-me a vós. Mostrai hoje vosso poder e obtém-me a graça que desejo. Em silêncio, apresente agora a sua intenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Terceiro dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos conhecendo a vida de Santo Antônio e a partir da sua vida nós estamos aproximando o nosso coração, a nossa vida, o coração de Jesus ao coração de Deus. Quando era menino, quando ainda era criança, de uma família muito rica, Antônio, naquela época chamado Fernando de Bulhões, ele tinha duas características muito fortes. Ele era estudioso e ele era piedoso. Quando ele percebeu que a sua pureza estava sendo colocada em risco, por isso que ele leva um lírio na sua mão, um jovem puro de Deus, piedoso, estudioso. Quando ele percebeu que a sua pureza estava em risco, ele quis ser padre, quis ser religioso, entrou para a ordem dos agostinianos. Lisboa, naquela época, como vimos no primeiro dia, não era o centro intelectual de Portugal. O centro intelectual estava em Coimbra, então ele pediu para estudar em Coimbra. Quando estava em Coimbra, estudando, o ambiente local não era dos melhores, o ambiente local do convento mesmo não era tão puro, tão piedoso como ele queria. Ele não chegou a cometer atos como alguns daqueles consagrados cometiam, mas no seu coração tinha uma grande inquietação. Ele percebia que era preciso, era possível dar mais. De repente, na igreja principal, na Catedral de Coimbra, chegou os ossos mortais, os restos mortais de 5 mártires franciscanos que tinham ido para o Marrocos. Em Marrocos, local muçulmano, local adverso contra a religião, estamos no norte da África, 5 franciscanos foram mortos, missionários. E quando aqueles restos mortais chegaram na igreja, na Catedral de Coimbra, aquele jovem
ainda com o nome de Fernando, ele olhou para aqueles restos mortais, olhou para aqueles mártires e disse: eu quero ser como eles. O que eu estou fazendo com a minha vida? Quero consumir a minha vida como eles, também quero ir para o Marrocos. E aí ele decidiu que ele queria ser franciscano. Aqueles homens eram franciscanos. Então ele entrou para a ordem dos franciscanos e foi enviado para o Marrocos. Não sabemos se a sua saúde já era frágil, mas chegando em Marrocos, começou a ter febre, começou a ter uma grande indisposição e aquilo não passava, aquilo não acabava. Então falaram: vamos mandar direto de volta para Portugal, senão ele vai morrer. E aí, saindo de Marrocos, do norte da África, mandaram ele para Portugal. Devido à providência de Deus, razões que só Deus sabe, o barco, o navio, acabou mudando o curso e acabou chegando na região da Sicília, região do sul da Itália. Depois ele foi levado para como se fosse um concílio, como se fosse um capítulo geral dos franciscanos, e lá ele encontrou com Francisco. Encontrando com São Francisco ficou encantado com a sua intelectualidade, com a sua piedade, mas também com a sua inteligência. São Francisco que queria que os seus monges fossem pessoas simples, não fossem pessoas de grandes estudos, pessoas com uma formação intelectual muito grande. Ele chegou a escrever um bilhete para Antônio. São Francisco chamava Santo Antônio de meu bispo. São Francisco não era padre, era só um frei. E Antônio era padre. E ele dizia: meu bispo, ensine teologia para os freis, mas jamais perca a piedade. Então, Antônio estudou mais, se aprofundou e se tornou um grande orador, um grande professor de teologia, responsável pela formação intelectual daqueles monges. Querido irmão, querida irmã, muitas pessoas vão dizer assim: padre, que lindo, piedoso, missionário, estudioso, um santo completo. Possivelmente nós vamos ver daqui a alguns dias o caso do funeral do rico, que ele causou uma confusão muito grande nesse funeral, mas um homem de personalidade. Mas ele sabia estudar, estudou e a partir dos estudos amou, defendeu e propagou a verdade da fé. Querido irmão, querida irmã, possivelmente nós não temos o mesmo talento que Antônio para os estudos, mas estude, ame a igreja, conheça. Quanto mais amarmos a igreja, mais poderemos defendê-la, mais nós seremos felizes. Jesus deixou uma igreja que subside na igreja una, santa, católica e apostólica. Santo Antônio era conhecido, tinha o título de martelo dos hereges, que queima o meu coração. Eu fico falando, eu também quero. Ele tinha o título de martelo dos hereges. Nós estamos em uma geração de muito mimimi. Respeita, não pode falar, vai machucar, vai diminuir. Querido, o que é verdade é verdade. Os mártires deram a vida por causa da fé. Os mártires deram a vida por causa da verdade. Hoje se quer negociar muito, hoje se tem muito sincretismo. Pega um pouco de cada, porque a igreja tem muito que aprender. Não, a igreja ela não foi feita, criada, instituída, deixada por Jesus para dialogar e para aprender com o mundo, o que ela também pode fazer. A igreja pode aprender com as culturas, com as pessoas, com religiões, mas a missão da igreja é conduzir a humanidade para toda a verdade. Religião não é tudo igual. Não é correto dizer que tanto faz a religião e a igreja que a pessoa está. Jesus, Cristo, religião vem de religare. A religação ou a ligação perfeita entre o céu e a terra foi feita por Cristo. Por isso a religião correta, perfeita, é monoteísta e é o cristianismo. E a igreja correta, visível, foi aquela deixada por Nosso Senhor, a igreja una, santa, católica e apostólica. Nós temos 3 religiões monoteístas: judaísmo, os muçulmanos e o cristianismo. A religião perfeita é o cristianismo. Por quê? Porque Deus já se fez homem e ele se fez homem em Cristo. Temos mais de 30 mil nomes de igrejas diferentes. A igreja perfeita,
Perfeita não significa que as pessoas dela não erram. Ela é perfeita porque ela é o corpo místico de Cristo. A igreja, fundada por Jesus, ela é visível, ela está na sucessão dos apóstolos e ela perpassa a história por mais de 2000 anos. É a igreja una, santa, católica e apostólica, que está na legítima sucessão dos apóstolos. Antônio estudou, conheceu, acreditou e era livre. Se as pessoas vão gostar ou não, se as pessoas vão ser minhas amigas ou não, isso daqui não é o mais importante. O mais importante é que eu vou dar a minha vida pela verdade. Era livre. Muitas vezes nós queremos agradar a todos, ficar de bem com todos e não ficamos de bem com Deus nem com a verdade. Muitas vezes eu já vi canais na internet tentando dialogar com grupos da sociedade que não quer dialogar, que não quer se converter. Então a igreja querendo se ajeitar para ser aceita por pessoas que não querem se tornar católicas e cristãs. Querido irmão, querida irmã, a verdade já está plenamente revelada. Não procure novidades, procure fidelidade. Martelo dos hereges. Um homem firme, forte e apaixonado pela verdade. Seja católico como o martelo dos hereges. Ele foi santo e é doutor da igreja com 36 anos. O caminho dos santos é o caminho seguro. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Caminhemos firmes, perseverantes com Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.